Irmãos, no livro de Mateus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. livro de Mateus, no seu capítulo 37 ao 39. Vou ler para estar ganhando tempo. Mateus 22, desculpa, Mateus 22. Do 37 ao 39. Amém? Vamos ler. E Jesus lhes disse: aqui, irmãos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a sua alma e todo o seu pensamento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Irmãos, antes anterior a esse estudo eu estava fazendo, os saduceus estavam perguntando a Jesus, eles estavam perguntando a Jesus a respeito de uma mulher que, ao casar, o seu marido, antes de ter um filho com ela, ele morreu. E pela lei de Moisés, quando um varão que se casava e não tinha um filho, o seu irmão poderia se casar com ela para que a descendência dele não terminasse ali. E foi indagado a Jesus aqui que nesse caso foram 7 pessoas que casaram com essa mulher, tiveram ela depois e morreram todos. E ao final ela morreu. Eles perguntaram a Jesus a respeito da ressurreição. Senhor, na ressurreição, quem será o esposo dessa mulher, sendo que todos eles a possuíram? Jesus respondeu assim para eles: na ressurreição não se darão casamento, não haverá casamento, nem se darão casamentos, porque todos serão como anjos. E logo depois, os fariseus, querendo pegar Jesus nessa parábola, perguntaram ao Senhor: Senhor, qual é o maior e mais importante mandamento? Aí Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu pensamento. Mas se nós fôssemos perguntar por que esse mandamento é mais importante, aí, irmãos, deve ter mais de uma resposta. Eu encontrei 2. Uma é lá no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 13 e versículo 13, nos diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes três, o maior deles é o amor. Aqui no livro de 1 Coríntios está falando o que o varão aqui. Essa é a primeira resposta. Por que o primeiro mandamento é tão importante? Porque o maior desses 3, entre a fé, a esperança e o amor, é o amor. A segunda resposta, varão, o Senhor já respondeu aqui em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, meus irmãos, isso daqui pode parecer meninice, mas é só uma estratégia. Por quê? Davi foi para a guerra, Deus deu estratégia a ele. Na nossa vida tem guerras, tem lutas, que Deus vai te dar estratégia para você passar. Os gideões venceram ali com estratégia que Deus deu. E aí, meus irmãos, como eu gosto muito de cuidar de plantas,
gosto muito de organismo vivo. Eu não sabia o que ia trazer a mensagem. Deus começou a palestrar comigo ali, eu cuidando das minhas plantas. O Senhor me mostrou que assim como essas plantas, nós temos que cuidar da nossa vida. Assim como as plantas que eu estava cuidando ali, a nossa fé tem que ter cuidado. Ela tem que ser, a nossa vida com Cristo, ela tem que ser purificada, ou seja, a planta você tem que limpar ela ao redor para que ela venha crescer. Porque a nossa vida, ela tem que também ser limpa dos carrapichos, ter purificação. Uma planta dessa, irmãos, para que ela venha florescer, você tem que cuidar, adubar, e o necessário para ela, para que ela tenha vida, é um elemento chamado água. H2O. Para a planta física, para ela viver, para ela ter vida, para chegar às raízes dela, é o elemento água. Para nós crentes, é a mesma água que a mulher samaritana tomou. Aleluia! A água vive. Porque Jesus ele falou que da água que a gente bebesse ali, não teríamos mais sede. E aí eu estava olhando, né, Senhor? E o Senhor palestrando comigo. E olhando para as plantas de cuidado. Aí, irmãos, eu falei, eu tenho que me aprofundar nesse estudo de plantas. Aí eu comecei a pesquisar. E na Bíblia, é muito citada as plantas e seus significados e símbolos. Aí, irmãos, eu comecei a estudar, examinar. Então, eu comecei a ver os contextos. Eu vou ler para os irmãos estarem entendendo comigo a mensagem. Para a honra e glória do Senhor. Eu estou tremendo aqui, irmãos. Mas você atente a isso. Tenta entrar comigo nessa mensagem, nessa história, para que nós venhamos entender o que Deus quer nos falar nessa noite. Usa ele, papai. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e exaltado o nome do Senhor. A Bíblia está repleta de referências às plantas, que servem para transmitir mensagens sobre Deus, a fé e a vida espiritual. Algumas plantas mencionadas com mais frequências e seus significados incluem a videira e a oliveira, além de palmeiras, flores como lírios, cedro. Oh, aleluia! Videira e oliveira. A videira é frequente e usada para ilustrar a relação entre Jesus e os seus discípulos e os seus seguidores, com Jesus sendo a videira verdadeira e nós, os crentes, sendo os ramos. E nós, por consequência, sendo ramos da videira, entra a parte da oliveira. Oliveira é o símbolo da bênção, prosperidade e presença de Deus. Entre comigo nesse tema. Vem comigo nessa história. Então, se você está no ramo, que é a videira verdadeira, que é Jesus, através da videira verdadeira, você está na oliveira, recebendo a presença, a bênção e a prosperidade de Deus. Aleluia. Cedro e palmeira, irmãos. O cedro, conhecido por sua força e longevidade, é usado para representar a justiça e a prosperidade do justo. A palmeira, por sua vez,
é um símbolo da vitória e resistência, capaz de se curvar com o vento, mas nunca quebrar. O que essas duas plantas aqui, o cedro e a palmeira, está querendo nos dizer? A força, irmão, a nossa força, ela vem de Deus. A palavra de Jesus, ele fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Onde foi citado isso naquela mensagem lá do Wagner. Só que o sinônimo de o antônimo de força é fraqueza. E a palavra também nos fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, para sermos fortes como cedro, precisamos primeiro ser fracos e saber que somos totalmente dependentes de Deus. E aqui, irmãos, fala da palmeira. A palmeira, ela é resistente, irmãos. A nossa resistência tem que vir de Deus também. Irmãos, você consegue ver Deus aqui nessa planta? Se você consegue ver Deus nessa planta, você consegue ver Deus em mim, no seu irmão do lado, no pastor, porque é tudo criação. A planta, criação de Deus. Só que, irmãos, quando Deus ele criou o mundo, o jardim do Éden, ele falou assim: faça-se, né, a Eva, brote. E ele deu alguém para cuidar, irmãos. Ele deu Adão para cuidar daquelas plantas, para dar nome. Então, não é diferente com a nossa fé. Aqui nos falou que a fé, ela é algo divino, ela vem de Deus para nós. Mas quem tem que cuidar da nossa fé é eu e você. A cada dia. A fé também é relacionada naquela passagem que fala que se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, irmãos, e você falar assim: monte, vai para aquele lado lá, ele vai, irmãos. Porque essa pequena planta pode se tornar algo grande. Porque a sua fé, mesmo pequena, se você cuidar da sua fé, ela se torna algo grande. Porque a fé, ela transforma vidas. A fé é transformação de vida. Aí, irmãos, temos o exemplo do lírio. O lírio é conhecido por sua beleza, fragrância, sendo usado para ilustrar a beleza da criação de Deus e a provisão divina do Senhor. Irmão, é o que eu te falo. Você consegue enxergar Deus nessa planta? Porque Deus ele me fez entender que em tudo que Ele criou, existe uma mensagem para nós. Porque se você cuidar dessa planta, ela vai crescer, vai florescer. Se for uma árvore frutífera, ela vai dar frutos. Mas para isso você tem que adubar, para isso você tem que regar, né? E da mesma forma somos nós, servos do Senhor. Temos que cuidar da nossa fé. Porque Paulo, quando ele encerrou a carreira dele, o que ele falou, irmãos? Combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. A fé. Mas para ele ter guardado essa fé, irmãos, ele simplesmente largou ela de lado lá? Ou ele teve que cuidar da fé dele durante todo o ministério dele? Ou ele teve que ser perseverante durante todo o ministério dele? Para a fé permanecer, irmão, para ele falar ao final da carreira dele que eu guardei a fé, irmão, ele teve que ter cuidado com essa fé durante toda a constância da vida dele. E assim temos que ser nós, irmãos. Temos que regar a nossa fé com a água viva, que é Jesus.
O lírio simboliza a beleza da criação de Deus, a fragrância, a plenitude de como é lindo o que Deus criou para nós, para cuidarmos, irmãos. Aí nos fala aqui também outras plantas. A Bíblia menciona uma variedade de outras plantas, como figueira, romã, tamareira, cada uma com seus próprios significados, símbolos e usos práticos. O que Jesus ele talvez está querendo nos dizer aqui nessa mensagem, irmãos? Que cada um de nós somos criação de Deus, mas de formas diferentes, mas cada um tem um propósito. O Aislan não se chama Leone, o presbítero Humberto não se chama pastor Itamar, o pastor Itamar não se chama pastor Luiz, mas o pastor Itamar tem um propósito com Deus, o pastor Luiz tem um propósito, Deus tem um propósito na vida do Aislan, do Humberto, da missionária Fabíola, da cooperadora, me fugiu o nome da irmã ali. Deus ele tem um propósito na vida de cada um, em diferentes formas, irmãos. Entenda. Demorou para mim entender isso, irmãos. Eu falei, Senhor, eu não tenho oratória para pregador, Senhor, não sou pregador da tua palavra, mas eu sei transmitir a sua mensagem. Eu sei falar do seu amor, porque eu vivo isso. Eu sinto o seu amor, então eu posso falar do que eu sinto. E muitas vezes, irmãos, eu me acovardei, mas aí, outras vezes eu tive a oportunidade e rejeitei. Mas, irmãos, eu estava na presença do Senhor, mas eu ainda não conhecia o Senhor da forma que eu deveria conhecer. Porque para você falar de algo, pastor Itamar, você tem que conhecer. Para você falar de algo, você tem que ter experiência com aquilo. E aí eu falei, tá. Então para mim, se um dia eu quiser levar a mensagem do Senhor, eu tenho que conhecer o Senhor. Eu tenho que me aprofundar. Eu queria falar de algo, irmãos, que eu não costumava fazer. Aquele varão ali, certo dia, o diácono Aquiles falou para mim assim, a gente comentando, conversando sobre algo, irmãos. Faz um propósito com Deus de jejum, oração. Irmãos, eu já tinha feito jejum, mas assim, com propósito de outros. Por exemplo, o pastor fala assim, gente, vamos fazer um jejum em propósito da qual está sendo o propósito lá na caverna em prol da grande região de Santa Rita. Era esse propósito. Mas eu nunca tinha feito um jejum em propósito para meu crescimento espiritual. Aí o varão me falou para mim, faz um propósito de jejum com o Senhor. Eu nunca tinha feito um propósito assim, irmãos. Um propósito que é só eu e Deus. Não um propósito coletivo, um propósito meu com Deus. E aí eu falei, amém. O varão falou para fazer um propósito em prol de uma causa. Só que Deus, ele me trouxe para fazer um propósito em favor de outra causa. Irmãos, eu não conhecia totalmente Deus da forma que eu deveria conhecer. Aí eu comecei a fazer um propósito para conhecer Deus. Olha, Senhor, eu quero profundidade, eu quero intimidade, eu quero poder falar do seu amor para as pessoas. E eu sempre tive muita dificuldade em me expressar. Eu li a Bíblia, às vezes o Senhor falava comigo algo, mas quando eu subia, irmãos, não saía nada. Desse nervosismo que eu estou agora, da mesma forma, irmãos. Só que eu entendi quando o Senhor me falou ali, você só vai transmitir a mensagem. Você nem preparar vai, quem prepara a mensagem sou eu. Quem fala a mensagem sou eu, você só vai transmitir. Amém. E quando o Senhor começou a falar comigo em algo que eu tinha conhecimento através dessa estratégia de plantas,
Porque eu gosto, irmão, de cultivar. Quem me conhece aqui sabe que eu gosto de plantas, eu gosto de... Então assim, o Senhor me deu essa estratégia. Aí eu comecei a perceber que o cuidado que eu tenho com as plantas, que é uma criação de Deus, é o cuidado que nós crentes temos que ter com a nossa fé, com a nossa vida com o Senhor. Porque se nós não adubarmos, se nós não alimentarmos, se nós não regarmos a nossa vida no altar do Senhor, o que acontece com a planta se você não regar e não adubar, irmão? Ela morre. Aí eu vou falar para os irmãos da origem, né? A árvore, ela vem de onde, irmão? A origem da árvore, ela é semeada na terra, ela surge da terra. Agora, eu sei que os irmãos já ouviram essa expressão. Aí tem os peixes, irmãos, que são da água. Se você tirar a árvore da terra, arrancar a raiz dela, que é a origem dela, ela morre. Você tirar o peixe da água, que é a origem dele, ele vai morrer. Qual é a minha e a sua origem? Da onde vem o sopro? Então, se tirar a gente de Deus, se a gente sair de Deus, certamente morreremos. Eu creio que os irmãos já ouviram essa expressão. Muitas vezes, irmãos, não é copiar a expressão, mas é aprender com ela. E eu aprendi com essa expressão. E eu ali, olhando as plantas, cuidando, o Senhor foi falando comigo, me dando essa estratégia para trazer essa mensagem do Senhor. E aí, irmão, nos fala sobre crescimento e frutificação. Olha só, vou ler e os irmãos me acompanham ouvindo aí a leitura. A Bíblia menciona uma variedade de plantas, como a figueira, a romã, a temereira, cada um dos seus tem os seus propósitos, tem os seus, e aí nos fala aqui está escrito lições espirituais, crescimento e frutificação. Assim como as árvores precisam de luz, água e nutrientes para crescer, adubo, terra, luz do sol e água, assim como elas precisam para crescer, assim é o crente, né? Assim são os crentes, que precisam da palavra de Deus e do Espírito Santo para crescer em sua fé e produzir frutos do Espírito. Então aqui está dizendo, irmãos, que a gente tem que cuidar da nossa fé, cuidados com a nossa fé. Não é só ter fé e crer. O crer em Deus é o princípio. Você crê que Deus é, porque Deus ele não existe, ele é, né, irmão? Eu sou quem fez essa planta, eu sou quem fez você, eu sou quem fez os céus e a terra. Então, temos que crer. Mas não só basta crer. Se você só crê que Deus é, mas você não está agindo conforme o que Ele é, quer dizer que Jesus, ele fala aqui, o varão falou aqui que pelas pisaduras de Jesus fomos sarados. Então nós temos que andar nas pisaduras de Jesus. Então nós temos que viver de acordo com os mandamentos, as leis e os princípios de Deus. Então, irmãos, aqui também nos fala de raízes profundas. A imagem das raízes profundas da árvore nos lembra a importância de construir uma base sólida em nossa fé para que possamos resistir às provações da vida. Daí, irmãos, vem a parte de a gente edificar as nossas raízes, nós criarmos raízes, porque se uma árvore é boa, a raiz dela é profunda, ela está sólida ali, ela vai
vai frutificar, vai dar frutos, até que, como disse meu pastor nos louvores, o jardineiro venha colher. E somos eu e você. Mas existe a árvore má, né, irmão? O que acontece na simbologia da árvore má, irmãos? Para que ela seja extirpada, tem que fazer o quê? Se você pegar uma árvore ali que é uma erva daninha, você só cortar ela por cima e deixar a raiz lá, ela vai morrer? Não vai não, né? Então a árvore má, que dá maus frutos, ela tem que ser cortada, tirada a sua raiz, lançada fora. Mas a árvore boa, que dá frutos, que floresce, ela tem que criar raízes mais fundas, para que quando a água da vida, que é Jesus, vier regar, meu irmão, ela penetre a terra e chegue até suas raízes, te fortalecendo a cada dia mais na presença do Senhor. Meus irmãos, cuidados com a fé, porque através da fé existe transformação de ações de vida. Ninguém aqui, o Itamar, que antes, o pastor Itamar, que antes, como eu também, antes éramos beberrões, vamos botar assim, estávamos no mundo. A transformação, irmãos, não veio do Itamar, não. Ele deu o primeiro passo, foi crer em Deus e começar a seguir seus preceitos. Mas a transformação veio do Espírito Santo de Deus, que preencheu ele quando ele deu o passo e quis receber a transformação do Espírito. Então, não vamos só crer que existe algo, vamos ter fé. E quando você exercita a sua fé, aí, irmãos, eu estava te contando do propósito que eu fiz com Deus. Irmãos, eu comecei a consagrar o Senhor, jejuar, falei, Senhor, nunca fiz, papai, eu vou começar com um propósitozinho de, sempre que eu acordar, Senhor, eu estou falando aqui não, porque eu falei para o pastor, quando eu tivesse oportunidade, eu ia falar desse testemunho do meu propósito. Então, irmãos, eu vou contar. Eu comecei a fazer propósito de 2 horas, irmãos. Falei, Senhor, ao eu acordar, porque eu não sei a hora que eu vou acordar, Senhor, pela sua permissão, eu posso acordar 8 horas ou 10 horas, mas a partir do momento que eu acordar, eu vou consagrar 2 horas ao Senhor. Não vou comer nem beber e nem tocar nesse instrumento aqui, porque ele tirava muito a minha atenção, que era o celular. Eu comecei, irmão, com esse propósito, pedindo ao Senhor que me desse entendimento, crescimento na graça, no conhecimento, profundidade na palavra, para mim não só ler e estudar, mas entender o que o Senhor quer falar comigo, para que eu possa fazer o ide do Senhor, porque a palavra ela fala, irmão, ide fazer discípulo, não é para você aprender o que está aqui e ficar para você não, irmão, é para você transmitir para aquelas pessoas que ainda não conhecem a palavra. Eu falei, Senhor, eu quero fazer isso, eu quero aprender do Senhor para mim transmitir essa mensagem para quem ainda não conhece. Eu comecei a fazer o propósito de 2 anos. Eu falei, Senhor, eu vou fazer uma semana. Só, irmãos, que esse propósito ele trouxe uma ordem para a minha vida. Uma ordem que ela ficou como se fosse uma... Como é que eu vou dizer, irmãos? Ela se tornou um hábito. Eu acordava pela manhã, eu acordei 8 horas, vamos supor. Aí eu arrumava a minha cama, coisa que antes eu levantava e deixava a coberta lá e tal. Eu dobrava a coberta, arrumava a cama, porque, irmãos, comecei a dobrar, guardar, porque eu comecei a me lembrar de que quando Elias ele foi confrontar lá os profetas lá, antes de confrontar os profetas de erguer o altar, ele teve que preparar, né? Ele teve que botar em ordem o altar. Eu falei, poxa, aqui eu vou entregar minha consagração, aqui eu vou entregar minha oração, pode estar assim desordenado, não. Aí eu comecei até aquilo na minha mente, eu falei, eu dobrava a coberta, arrumava a cama, aí eu orava ao Senhor agradecendo pelo dia que Ele me permitiu, né? E eu iniciava a minha consagração de 2 horas. Aí naquilo que eu não estava fazendo outras coisas,
eu começava a louvar. Esse varão ali é meu vizinho. Ele ouve toda vez pela manhã, quando eu acordo, eu louvando lá. Ele fala, esse varão deve estar ficando doido. Todo dia, irmãos, eu gosto de louvar. Eu gosto de estar o tempo todo louvando ao Senhor. Porque, como a irmã falou aqui, quando você coloca o louvor, a sua alma, ela sente paz. E comigo não é diferente não, irmãos. Comigo o louvor fala muito comigo. A palavra, ela me revela o que o Senhor quer falar, mas o louvor, ele quebranta tanto meu coração. Entendeu? Então assim, eu louvo o Senhor o tempo todo. Eu comecei minha consagração sim. Vou louvar o Senhor, não vou botar louvor para ouvir. Mas aí o que eu ia fazer era louvando. Vou lavar as vasilhas agora, louvando ao Senhor. Aí chegava um momento de eu meditar na palavra, porque eu estava pedindo ao Senhor na minha consagração profundidade na palavra, entendimento, intimidade com o Pai, Filho e Espírito Santo. Eu falava, Senhor, me dá intimidade de pai para filho, de irmão para irmão, Senhor, e de amigo para amigo. Porque Pai, Deus, é trino, não é? Pai, Deus. Então me dá intimidade de pai para filho. Filho, Jesus. Me dá intimidade de irmão para irmão, porque somos co-herdeiros de Deus e irmãos de Jesus. E amigo, porque a palavra nos fala que o Espírito Santo de Deus é nosso amigo, é nosso consolador.